Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um Feliz Natal para você, bom encontrar, dia 25, dia de vídeo aqui também, pra gente bater papo, falar sobre a nossa paixão. Espero que você tenha passado uma excelente noite com a sua família. Então, chega já deixando o seu like, comenta, compartilha para os seus amigos e, é claro, se inscreve se você é novo no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Bom, vamos falar sobre recuperação judicial, também sobre um tema que hoje saiu no GE, vou abrir já falando sobre isso, sobre o Pedrinho, que teria citado desgaste junto à administração do Vasco e comunicou aos seus pares que não vai concorrer à reeleição no ano que vem. Já vou abrir sobre esse tema, notícia trazida hoje cedo, né? Cara, assim, conhecendo o Pedrinho há alguns anos, e o conheço muito antes dele ser presidente do Vasco, trabalhamos juntos, inclusive, no Grupo Bandeirante de Comunicação. Cara, o Pedrinho é um cara muito emocional, muito sanguíneo, um cara que vive intensamente todas as atividades que ele faz. É óbvio que o cargo de presidente do Vasco tem muito desgaste. Tem algumas pessoas que ficam o tempo todo azucrinando, torcendo para dar errado, vibrando quando acontece um revés. E esses não são verdadeiros vascaínos, né? Porque o verdadeiro vascaíno ficou pé da vida com a derrota para o Corinthians, né? A perda do título da Copa do Brasil, mas sabe olhar a temporada como um todo e fazer um balanço. E aí, positivo, negativo, você vai fazer o balanço correto. Não a sacanagem pela sacanagem, né? Porra, aí tá vendo? Perdeu a final da Copa do Brasil, incompetente. Porra, meu irmão, é covardia esperar o revés para aparecer. Mas tem os abutres de plantão, e na política, não só do Vasco, como em outros clubes também, os abutres estão, sedentos, doidos para comer uma carniça, né? E alguns ainda sonham em ter o acesso ao poder. Pior ainda, tem outros que queriam ser o fulano, nunca foram, mas acham que podem ser. Então, assim, não só isso, fora de campo também, aquela situação envolvendo possibilidade de sequestro, plano de sequestro, ameaças à família, tudo isso desgasta. Mas, conhecendo o Pedrinho como eu conheço, nesse momento, dia 25 de dezembro de 2025, o desgaste é natural, são 2 anos praticamente à frente do Vasco, muitas coisas passaram, mas conhecendo ele como eu conheço, acredito que o ano que vem, novas receitas, novos rumos, um novo Vasco em relação a 2025, de crescimento, de expansão, a árvore começa a dar frutos e ele pode ainda colher os frutos num segundo mandato. Então acredito que o tempo, ou seja, o 2026, será o sabedor dessa razão, vai direcioná-lo para o lado racional, de continuação do trabalho. Nesse momento, o desejo é da interrupção ou da não continuação. Mas, pelo que conheço dele, acredito que o 2026, que a gente vai falar sobre isso agora aqui, vai ser de um novo ano para o Vasco, com novas receitas, novos jogadores e, quem sabe, conquistas, não direcione para uma reeleição. Vamos aguardar. Bom, quero falar com você o seguinte, antes de trazer sobre recuperação judicial, o professor José Humberto vai falar aqui no nosso canal. 2 coisas. Uma, primeiro, parabéns a Joel Santana, aniversariante do dia. Parabéns, professor Joel Santana, que tantos títulos conquistou, comandando o Vasco da Gama, aí jogador do nosso clube também. Parabéns para você, Joel. Pronta a recuperação, Galvão Bueno, que sentiu-se mal na noite de Natal ontem, está internado. Pronta a recuperação, Galvão também, que narrou tantas conquistas do nosso Vasco da Gama. Falando em conquistas, quem está no nosso grupo do WhatsApp VIP e venha participar, dá tempo ainda, hoje às 6 da tarde, eu vou fazer um sorteio de uma camisa oficial do Vasco da Gama só para quem está no grupo do WhatsApp VIP. Está aqui o endereço de e-mail para você mandar e ter todas as informações, custa R$50 por mês. Lá você tem sorteios de brindes mensais, você tem desconto em produtos do canal, você tem produtos do Vasco que você pode comprar com desconto. Essa camisa do Ciro de Nazaré, a galera que me acompanha, já que está no clube de membros, comprou com desconto comigo. Live mensal com o ex-jogador do Vasco. Você pode escolher o plano mensal, semestral ou anual. Semestral ainda ganha uma camisa do canal. O anual, camisa mais copo térmico. E também, 31 de dezembro, vai rolar aqui o sorteio do nosso almirante. Aqui, bem na câmera aqui. O almirante do Ismaelito, lindo almirante.
vai ser presenteado no grupo do WhatsApp VIP. Venha participar, porque vale muito a pena. Bom, direto e reto ao nosso tema principal, a recuperação judicial, que foi homologada no último domingo, né? Depois do jogo com o Corinthians, saiu a informação, e no domingo, sim, a juíza homologou o plano de recuperação judicial, que consiste em tudo que foi validado nas assembleias, né? E na última assembleia com os credores, com os trabalhistas, em todas as classes, a juíza entendeu que tudo estava validado. Agora deu um prazo ao Vasco para apresentar o pagamento das certidões, né, dos impostos, para poder dar início realmente à recuperação judicial, que vai dar um fôlego ao Vasco. O Vasco não terá um ano de carência, mas na maior parte dos pagamentos, sim. Em algumas classes, o pagamento ainda vai se dar em 2026. Mas só para que você entenda em linhas gerais, eu vou trazer o professor José Humberto. Gente, vale muito a pena acompanhar o vídeo até o final. Ele está um pouquinho mais longo nesse Natal, mas você está com tempo, está tranquilo, porque o professor José Humberto vai esmiuçar bem legal essas questões. E o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar fixado, inclusive, nos comentários. Vá lá, porque vale muito a pena assistir o vídeo na íntegra do professor José Humberto. Mas, a partir de 2026, com todas as receitas que vão ser elevadas, Nike, novo patrocinador master, de novo, a 01Bet segue firme negociando com o Vasco, sim. Inclusive o CEO Daniel Trajano esteve na semifinal contra o Fluminense do Maracanã, teve bandeirão da 01Bet na Força Jovem, lá quem estava no Maracanã viu. Enfim, caminha a passos largos e amanhã eu vou trazer mais detalhes, mas vai dobrar o valor que o Vasco recebe hoje da Betfair e provavelmente, pela agressividade de mercado, um grande jogador pode pintar junto com esse patrocinador. Mas é um papo para amanhã no nosso café. Mas tem Nike, tem novo patrocinador master, tem premiação que veio em 2025, maior do que 2024. Então, assim, novas receitas e novos valores para o ano que vem. E o Vasco sabendo quanto ele tem que pagar e cada ano. Isso favorece, inclusive, a uma negociação com o futuro investidor. Tudo isso e muito mais, acompanhe agora com a explicação brilhante do professor José Humberto, do Direito Empresarial, que sempre está aqui no nosso canal. Um grande abraço. Enquanto eu vou colocar no ar aí o professor José Humberto, já que é tempo de Natal, comer uma rabanadinha, né? Espero que sua noite de Natal tenha sido muito boa. Rabanadinha boa, né? Assada, coisa linda. Vamos à explicação do professor José Humberto, enquanto isso eu vou comer uma rabanadinha. Professor José Humberto, fala aí. Grande abraço, até amanhã. Muito bom. Esse plano de recuperação judicial ele é submetido aos credores, como teve uma assembleia e eles votaram. Nas regras de recuperação judicial, não cabe à juíza do processo interferir em questões ou aspectos ou cláusulas negociais ou de viabilidade econômica do plano. Ela somente pode entrar ou adentrar ou invadir aspectos legais. Vamos considerar que o plano trouxesse algo ilegal, né? Ela poderia manifestar, mas não quanto a aspectos de viabilidade, de pagamento, de vontade dos credores. Ela deixa claro isso, e é bom você se apegar a isso, porque logo trouxe a juíza aí que não cabe a esse juízo esmiscuir-se nos aspectos negociais e econômicos financeiros do plano, mas sim assegurar que sejam respeitados os preceitos legais. Ou seja, é isso que ela deve fazer. Então, questões como contratação de financiamento, viabilidade do plano, juros, correção monetária, deságio, prazo de carência, é vedada a interferência do poder judiciário. Aqui eu quero que vocês compreendam que a juíza já, no início da homologação, deixou claro, olha, eu não vou entrar aqui em questões negociais, viabilidade econômico-financeira, contratação de financiamento e outros. Eu só vou entrar em questões que são legais. Se tiver alguma ilegalidade, eu vou aqui manifestar e trazer aí essa impugnação. Tanto que ela diz claramente que na decisão, no que se refere ao controle de legalidade, essa magistrada procederá a rigorosa análise das cláusulas impugnadas pelos credores e pelo Ministério Público. Tá certo? Ela deixou muito claro isso na decisão, seguindo a linha, vamos dizer assim, seguindo a linha do que vem decidido dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça. Outra questão foi da compensação de valores, de créditos, né, que também está previsto no plano. Alguns credores, né, questionaram o plano sobre a possibilidade de compensação de créditos. Veja, compensação de créditos após a homologação do plano
E antes de realizar o pagamento do crédito, o Vasco aqui poderá solicitar ao juiz a compensação de eventuais créditos incontroversos que tenham conta ao credor. Bem, eu particularmente acho muito legítimo. Vamos lá, o Vasco tem que pagar o credor. Mas aí ele tem um crédito contra esse credor. Ele pede para a juiz, olha, eu não vou pagar para ele, vou compensar aqui. Tem que ser compensado para ser feito esse efetivo pagamento. Então, a juíza validou esse ponto também, é muito justo, né, pessoal? E aí nós temos que compreender essas questões. E aí, chegando já nos efeitos do plano, que é o que eu trago aqui para vocês, os efeitos do plano de recuperação judicial, alguns credores impugnaram, né, questionando princípios que regem o processo recuperacional, falando, mas esse efeito aí, ele pode ser muito prejudicial, já que essa decisão de homologação do plano, ele não pode se estender para eventuais terceiros, coobrigados, credores, que não tenham expressamente anuído ao plano de recuperação judicial. Então, basicamente é isso, a juíza concordou, dizendo, olha, o plano vale para quem participou dessa recuperação judicial, desses credores que votaram, que foram favoráveis a ele, e não vai, né, ter essa abrangência, como ela mesma coloca aqui, dizendo o seguinte, né, neste caso, colocando que não sendo juridicamente admissível estender os efeitos da novação, da supressão de garantias e da vinculação de coobrigados a credores que não tenham expressamente anuído a respectiva disposição da Assembleia Geral. Então, olha, vai valer para aqueles que anuíram, aqueles que participaram sobre isso. Enfim, também validou essa cláusula. E quanto ao descumprimento do plano, algo interessante, porque quando se descumpre o plano de recuperação judicial, e muita atenção aí, nós temos o efeito da falência, né? Pode convolar em falência a recuperação judicial. Lá no plano do Vasco, ele coloca um gatilho que primeiro tem que ser provocado o juiz, olha, está descumprindo, tem que abrir vista o Vasco tem que manifestar, tem 60 dias para regularizar a questão, justamente para frear essa falência automática, vamos dizer assim. E a juíza, então, ela valida este ponto, mas colocando, né, nessas objeções aqui do descumprimento do plano, sustentando a incompatibilidade, mas ela entende que, e aí é bom colocar, a cláusula 7.7, ela está, então, incompatível com o que prevê a legislação, então impõe um controle de legalidade requerido pelo Ministério para declarar a sua nulidade. Veja, mas não implica automática decretação de falência por fato isolado. O que ela quer dizer com isso aqui? Dizendo, olha, essa cláusula realmente afronta, mas o simples descumprimento não quer dizer que vai gerar falência do Vasco, pelo contrário, é preciso, né, apresentar as questões em juízo, para o juízo analisar e decidir sobre essa efetiva, vamos dizer assim, descumprimento capaz de convolar em falência. Isso é para um momento futuro. E a decisão final, né, colocando aqui para vocês, e aí muito importante, a juíza então coloca o seguinte, é aqui o que nos interessa, né, e muito importante isso aqui, olha a decisão da juíza, concedo a recuperação judicial e homologo o plano de recuperação judicial em favor do Vasco Associação, Vasco SAF, também com as ressalvas expressamente a seguir, e colocando um e-mail para que sejam enviados, né, as condições de pagamento e aderir a essas condições. O que nós temos aqui? É importante dizer que a juíza, então, concede a partir desse momento a recuperação judicial do Vasco. Até então era um processo de recuperação judicial, mas agora o Vasco está em recuperação judicial dentro dos termos do plano que foi aprovado. O crédito do credor agora é o crédito do plano de recuperação judicial naquelas condições e não na condição que ele apareceu ali como credor. O Vasco precisa cumprir esse plano. Se o Vasco descumprir, o plano prevê que o credor é necessário ir até o processo e pedir à juíza a convolução de falência, mas o Vasco pode se manifestar, justificar, não será uma falência automática. E o Vasco tem agora esse prazo de 60 dias úteis para regularidade fiscal. Tem que fazer uma negociação lá para trazer as certidões negativas no processo.